Timóteo, primeiro capítulo, e disse assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, do nosso Pai e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se detêm às fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregam às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Jesus Cristo nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ao Rei dos céus, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Esses versos, irmãos. Amém. Bendito é o Senhor. Prezados irmãos, o Senhor manda esta palavra para nós, para a igreja, irmãos, ensinando-nos a guardar a fé e combater pela fé que uma vez foi dada aos santos, ou seja, o bom combate que devemos ter. Porque, irmãos, desde os tempos antigos, houve sempre esta luta contra o Evangelho, irmãos, e é interessante nós colocarmos atenção que a luta havia, obviamente, a perseguição dos governos, dos reis, havia, irmãos, mas a maior perseguição que havia na igreja no princípio era dos nossos irmãos hebreus, irmãos, que não entenderam a graça do Senhor, irmãos, não entenderam o chamamento do Senhor, irmãos, e entraram na igreja para causar dissolução, para causar divisão, separação e confundir a igreja, até mesmo dentro da própria palavra, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Nós ouvimos aqui, falando da própria lei, irmãos, que alguns usavam da própria lei para confundir a igreja, confundir os irmãos,
Irmãos, e veja aqui que ele foi deixado em Éfeso, na igreja entre os irmãos gregos, irmãos, para que ele colocasse as coisas em ordem dentro da igreja. Irmãos, sendo ele um ancião, Timóteo, às vezes os irmãos falam que, quando o apóstolo fala meu cooperador, que cooperava com ele no ministério de apóstolo, mas vemos claramente que ele era um ancião. E em um outro lugar aqui, nessa própria epístola, o apóstolo fala para ele, não desprezes, que ninguém despreze a tua mocidade, e usa o dom de Deus que está em ti, que foi colocado por imposição de mão do presbitério. Glória ao nome do Senhor. Então foi dado, encarregado a ele, irmãos, uma responsabilidade. O apóstolo, quando saiu, deixou que ele ficasse em Éfeso, para advertir os irmãos que não ensinassem outra doutrina, outro ensinamento. Porque, irmãos, até os dias de hoje, existem doutrinas que entram no meio da igreja, no meio do povo do Senhor, para enganar a irmandade, para fazer nós perdermos a fé. E o objetivo dessa doutrina é trazer confusão na igreja, porque se trouxer confusão na igreja, o povo perde a fé. Glória ao nome santo do Senhor. E perdendo a fé, irmãos, o trabalho todo que foi feito do Evangelho para nós, irmãos, nós não temos mais aquela condição de receber do Senhor. Então o Senhor dizia para ele que ele ficasse em Éfeso e cuidasse da igreja, irmãos, e cuidasse que ninguém ensinasse outra doutrina, nem se aqueles que se davam a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produziam questões, irmãos, mas que ele ficasse na edificação da fé, porque isso é o que ele fazia, e ele pedia para ele que é o que eu faço agora, que você fique ensinando a doutrina para a igreja, e não entre nessas coisas. Irmãos, irmãs, a igreja não estranha uma palavra desta. A apostasia da fé, irmãos, está entrando a cada dia mais, para que o povo seja enganado, irmãos, e ela vem de muitas maneiras, vem de muitas formas, irmãos, ela vem se confundindo cada dia mais entre o povo, entre a irmandade, entre os evangélicos, irmãos, e nós às vezes pensamos que está tudo certo. Irmãos, naquele tempo já esse Espírito trabalhava e ele trabalha até agora. E é para nós, não somente para o ancião, mas para nós, irmãos, temos esse cuidado na nossa mente e no nosso coração, de manter a doutrina do Senhor, irmãos, manter isso em ordem. Porque eles tinham, irmãos, como às vezes nós temos entre nós, eu sou crente há tantos anos, eu sou filho desse, eu sou filho daquele, eu sou neto de fulano, como que aí aquilo dá uma autoridade para ele, se é neto de nossos irmãos, bisneto de nossos irmãos, louvado seja Deus, irmãos, que a família inteira serve a Deus, mas a nossa autoridade, ela vem pelo Espírito Santo, dado pela palavra. Glória ao nome do Senhor. E é esta autoridade que o Senhor derrama na igreja, e é esta autoridade que o Senhor derrama para que nós possamos receber da palavra o ensinamento que nos leva a conhecer o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então ele dizia, irmãos, que o fim do mandamento é a caridade, ou seja, o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Porque, irmãos, porque diz aqui, porque desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo o que dizem nem o que afirmam. Muitos se fazem doutores, irmãos, pensam que conhecem a Escritura, falam da lei, falam várias coisas, irmãos, mas não tem ideia da revelação do Espírito Santo, não tem ideia do plano de salvação que veio pela graça de nosso Senhor. Glória ao nome do Senhor. E se confunde, às vezes, usando a própria Bíblia, irmãos, para que traga confusão na igreja. E o Senhor alerta a igreja, como alerta o ministério que aqui está nesse dia, que nós venhamos perseverar e lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esta fé foi dada, irmãos, não é essa fé que foi dada aos santos, que fala lá, irmãos, na carta de Judas, irmãos, nos motivando a contender pela fé que uma vez foi dada aos santos, irmãos. Não é nós, irmãos, lutarmos somente pela nossa salvação, porque para a nossa salvação nós não lutamos, não temos como lutar por ela. A nossa salvação já foi ganha na cruz por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós preservamos a fé que nos foi dada, que é a santa palavra, o evangelho, a doutrina que foi dada para nós e para a igreja, para que nós venhamos a contender e guardar esta fé. É o que o Senhor falava para Timóteo aqui. Fica em Éfeso, ensina a igreja, ensina a doutrina, ensina a fé, porque muitos, usando até a lei, se confundem e não conseguem entender a obra de salvação vinda por Jesus Cristo. Dizendo que a lei é boa, a lei não é má. Qual é a parte da lei que é má, irmãos? Qual que é má? A lei ensina não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas,
amar o próximo como nós mesmos, não roubar, não adulterar, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas do próximo, não é? Nos ensina a descansar no Senhor. Não é isso que nos ensina a lei? Irmãos, e quantas outras coisas nos ensina? Não é? A lei é má? Não. A lei é boa. A lei foi dada pelo Senhor, mas ela tem algum poder de nos salvar? Nenhum. O poder de salvação está na obra de Cristo na cruz, para aquele que guarda e entende a obra de salvação e aceita. Porque está escrito lá em João, não está escrito? Para todo aquele que creu no Senhor, para todo aquele que o recebe e confessa que o Senhor é o Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus para aqueles que creem no seu nome. Não é? Então essa obra é dada para nós através da obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não conseguimos ganhar ela. O irmão tem que lutar pela salvação, ganhar. Irmãos, como é que nós vamos lutar pela salvação? Como nós vamos ganhar a salvação? A salvação já veio por nós através da obra da cruz em Jesus Cristo. Vamos contender pela fé, para guardar a fé, não perder a fé, sempre levar a nossa fé e a sã doutrina, que é o que o Senhor trouxe para nós, para que nós tenhamos esta condição de aprender do Senhor, irmãos, e também ensinar aqueles que precisam receber o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então dizia, irmãos, o fim do mandamento é a caridade, é o amor, a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Irmãos, não adianta fingir a fé, dissimular. Irmãos, porque às vezes quando tem alguém dissimulando, fingindo, não dura para sempre. Chega uma hora que isso aparece. A pessoa perde a condição, perde a força. O Senhor mesmo faz com que a pessoa perde a condição, porque não é sincera a fé. Não é? O coração não foi entregue totalmente ao Senhor. Que a nossa fé e o nosso coração esteja inteiramente no Senhor. Glória ao nome do Senhor. Das quais desviando-se alguns entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo o que dizem, nem o que afirmam. Irmãos, por isso nós devemos tomar cuidado, procurar entender a palavra do Senhor, procurar entender aquilo que Deus tem dado para nós, porque para isso ficou Timóteo na igreja. Irmãos, e para isso o Senhor levanta o seu servo hoje também. Para quê? Para cuidar da igreja. Para que fique, guarde a fé da igreja, para que a igreja permaneça firme na fé, irmãos, firme no ensinamento da doutrina e da palavra. Quando vem alguma coisa, quando vem algum ensinamento errado, alguma coisa, o servo de Deus levanta-se na igreja e coloca as coisas em ordem para nós entendermos a palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Sabendo, porém, que a lei é boa, se dela usarmos legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados. Para isso veio a lei, irmãos. Mas ela tem poder para nos salvar? Não. Ela mostra a nossa injustiça. A lei mostra. Ela é o espelho, ela mostra. Mas ela tem algum poder? Não tem. Outro dia Deus dava até de falar entre o servo de Deus. O que é a lei? Quando nós temos alguma situação de saúde, vamos supor uma pressão alta que a pessoa tem. Ele pega o aparelho e coloca e mede. O aparelho fala, não, a tua pressão está alta, está 14, está 16, está alta a tua pressão. A pessoa pega o aparelho e guarda. Resolveu alguma coisa? Resolveu nada. Continua com a pressão alta. Não é? Quando nós usamos a lei, fala lá aquilo que nós devemos cumprir, não é? A lei mostra para nós. Mas ela tem poder de cura? Ela não cura nada. O que é que cura? O fim do mandamento é a caridade de um coração puro, uma boa consciência e uma fé verdadeira no Senhor, não uma fé não fingida. Isto cura. O Evangelho cura. A obra de salvação em Jesus Cristo cura. A obra do Espírito Santo nos livra de todo o mal. Glória ao nome do Senhor. E diz a palavra, nós nascemos uma nova criatura pela palavra que o Senhor opera em cada um de nós. Esta é a verdadeira obra que Deus faz na vida de cada um de nós, não é, irmãos? Porque, irmãos, vem aqui, mostra os fornicários, os sodomitas, os roubadores, tudo isso está na lei, os perjuros, não é? Mas diz aqui, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado me foi confiado, irmãos, dando para o apóstolo e para nós, e dou graças que me tem confortado a Cristo Jesus, nosso Senhor nosso, que me teve por fiel, pondo-me no ministério.
Irmãos, que fidelidade é esta? Fidelidade na fé. Ser fiel na fé. Não vacilar na fé. Ter firmeza naquilo que nós cremos. Não ter dúvida. Hoje creio nisso, amanhã eu creio naquilo. Amanhã vem uma doutrina nova, eu vou crer naquela doutrina. Amanhã vem um ensinamento novo, eu vou crer naquilo. Não, irmãos, não. O homem de Deus tem que ter uma firmeza na fé. Firmeza que nós cremos no Senhor, recebemos dele a sua doutrina, que o Senhor use dos seus servos, daqueles que sobem aqui, guiado, inspirado pelo Espírito Santo, para ensinar à igreja o evangelho da salvação, e nós recebemos esse evangelho, irmãos, e para que em nós seja operada a obra do Espírito Santo em cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. E ele diz, ainda que ele dava graças a Deus, que Deus teve ele por misericórdia dele, e teve ele por fiel para confiar nele no ministério, sendo ele mesmo, irmãos, diz ele, achado entre os pecadores, perseguidor, opressor, mas alcançou misericórdia, porque ele era ignorante, e tudo que ele fez na incredulidade, ou seja, tinha uma boa consciência diante de Deus, não é, irmãos? Agora a graça de nosso Senhor Jesus abundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. E esta é uma palavra fiel e verdadeira e digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Irmãos, ninguém de nós nos achemos que nós temos muitas qualidades. Não, irmãos, o próprio apóstolo aqui se colocou numa condição, irmãos, sabendo do que Deus tinha feito na vida dele. Oxalá, irmãos, todos nós que aqui estamos, tenhamos esta mesma condição, porque ele diz, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ainda na última ordenação, Deus dava a palavra sobre a longanimidade, irmãos, que é a paciência de Deus, uma paciência gloriosa, não é, irmãos? Uma paciência gloriosa. Em inglês a palavra tem um sentido bem profundo, long suffering, não é? Irmãos, em português aqui dizemos a longanimidade ou paciência, irmãos. E Deus dá de falar para a igreja, irmãos, para que nós todos possamos aprender que a longanimidade, irmãos, não é uma paciência, irmãos, destruidora, de sofrimento, de angústia. Não, é uma paciência de fé, uma paciência positiva, uma paciência que trabalha, uma paciência esperando que a obra vai acontecer, porque Deus está fazendo a obra. Porque o Senhor teve paciência com ele, a longanimidade de Deus esperou em Paulo, para que nele aparecesse a obra da fé em Jesus Cristo, e Deus tem esperado em cada um de nós, pela longanimidade de Deus, para que nós também possa aparecer as obras do Evangelho de Jesus Cristo, que o Espírito Santo trabalhará, e fará aparecer em cada um de nós os frutos do Espírito, que só aparecem pela obra do Espírito Santo, nós não conseguimos produzir por nós mesmos. Que é a longanimidade de Deus, que Deus mostrou para com ele, tendo misericórdia dele, irmãos, tirando ele da condição que ele estava, até perseguidor da igreja. Na outra parte ele fala aqui, fala de Estevão, né? Que ele fala que eu mesmo estava lá e consenti na morte dele. Irmãos, ele não fala aquilo com orgulho, ele fala com tristeza, mas fala com alegria, sabendo que o Senhor havia feito a obra nele, né? Glória ao nome santo do Senhor. E a isso, irmãos, o Senhor tem feito para nós. E dizia aqui que este mandamento eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Irmãos, ele era o ancião da igreja. O que Deus dava? O que o Senhor dava para ele aqui? A força para lutar, porque uma milícia é luta, é força. E o homem que está na frente do povo, do rebanho, irmãos, ele tem que lutar, ele tem que combater, ele tem que ensinar, ele tem que enfrentar. Combater a igreja? Não. Combater os companheiros? Não. Combater a irmandade? Não, irmãos. Combater contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial, que está a luta contra nós. Todos os dias está entrando na igreja. E o homem de Deus tem que ter essa força para militar a boa milícia. Glória ao nome do Senhor. Conservando a fé e a boa consciência, da qual alguns rejeitaram e naufragaram na fé. Não tinham boa consciência. Especialmente aqueles que estavam na lei. Irmãos, voltaram para a lei, naufragaram na fé. Irmãos, e é triste ver que hoje tem alguns que está acontecendo a mesma coisa.
É triste ver que alguns já naufragaram na fé, estão voltando novamente para a obra da lei, pensando que a lei vai fazer alguma coisa. Só Cristo faz, irmãos. Irmãos, e tenha certeza de uma coisa: se o Senhor Jesus não quiser salvar, não tem lei que salva, porque não salvou antes de Cristo e não vai salvar depois dele também. Glória ao nome santo do Senhor. O poder está na obra que o Espírito Santo faz na vida de cada um de nós. Esta é a força que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele aqui entregava alguns, irmãos como Himeneu e Alexandre, foram homens que levantaram e perseguiram. Numa outra carta ele fala: cuidado com Alexandre, que me causou muitas dores e sofrimento. Irmãos, então a nós temos que cuidar, irmãos, que às vezes o irmão pensa: mas eu sou sincero, eu falo mesmo. Veja bem a tua sinceridade, se ela é sinceridade ou se ela é dissolução. Não é, irmão? Se ela é sinceridade ou se ela é dissolução. Mas o Senhor me mostrou. Será que foi Deus que te mostrou? Ou será você que está também naufragando na fé? Ou eu, ou qualquer um de nós? Não podemos naufragar na fé, irmãos. Temos que continuar a nossa jornada. O ministério que está aqui, os servos de Deus que estão aqui, irmãos, porque é triste, é a nossa tristeza, irmãos, quando alguém começa a blasfemar. E outra parte fala daqueles que blasfemaram contra as dignidades, não é? Falando daqueles que Deus colocou, que Deus fez, que Deus preparou, irmãos, não sabendo o que estavam fazendo. Vemos hoje o testemunho do servo de Deus testemunhando, irmãos, dizendo que ele, por muitos anos, como diácono, ele viu muitos jovens ser levantados no ministério de ancião. Ele olhava para ele como servo de Deus e como pais. Quem faz isso, irmãos? Só o Espírito Santo no coração do homem. O homem natural não consegue fazer essas coisas. Precisa ter a obra do Espírito Santo. E oxalá, irmãos, que o Espírito Santo, porque não é só o ministério que vai se salvar, todos nós precisamos. Que esta obra o Senhor faça na vida de todos nós, para que não venhamos fazer naufrágio da fé. Ao contrário, venhamos viver firmes na fé, esperando a volta do nosso Senhor. É o que o Senhor manda para nós. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor.